Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Natália, professora de português de vocês. E hoje nós vamos corrigir a primeira atividade do segundo bimestre, que vocês fizeram na semana passada. Vamos lá. Aqui o vídeo da aula passada, a videoaula, que está dentro do formulário. E o texto para a primeira questão, que se intitula A Língua Maltratada. Diz assim: é impressionante como as pessoas falam e escrevem de maneira errada. Presenciar punhaladas na língua não me assusta tanto. Fico de cabelo em pé ao perceber que as pessoas acham feio falar corretamente. Se alguém usa uma palavra diferente numa roda de amigos, acaba ouvindo: hoje você está gastando, hein? Vira motivo de piada. O personagem que fala certinho é sempre o chato nos programas humorísticos. Mesmo em uma cidade como São Paulo, onde a concorrência profissional é enorme, ninguém parece preocupado em corrigir erros de linguagem. Incluem-se aí profissionais de nível universitário. Um dos maiores crimes é cometido contra o verbo haver. Raramente alguém coloca o H. Mesmo em jornais, costumo ler: não se sabe há quanto tempo. Outro dia estava assistindo ao trailer de Medidas Extremas. Lá pelas tantas surge a legenda: vou preveni-lo. O verbo é prevenir. No filme Asas do Amor também não falta uma preciosidade. Disse que um personagem é mau. O certo é mau. Legendas de filme não deveriam sofrer um cuidado extra? Para se defender, o responsável pelas frases tortas é bem capaz de dizer: deu para entender, não deu? Errar, tudo bem. O problema é deixar o erro seguir em frente. Em novelas de televisão, no teatro, nos filmes, por exemplo, justifica-se empregar uma linguagem coloquial, pois os atores devem falar como as personagens que interpretam. Mas há limites. Pode-se manter o tom coloquial sem massacrar a língua. Muita gente passa o dia malhando na academia. Outros conhecem vinhos. Existem gourmets capazes de identificar um raro tempero na primeira garfada. Analistas econômicos são capazes de analisar todas as bolsas do universo. No entanto, boa parte acha normal atropelar o português. Descaso com a língua, desprezo em relação à cultura. Será que um dia essa mentalidade vai mudar? Bom, gente, antes de a gente começar a responder aqui as questões, quero deixar claro para vocês que esse é um texto de opinião, né? E uma opinião do Valci Carrasco, que é um escritor de novelas, né? Ele não é um especialista na língua, né? Ele tem como vocês podem ver, ele tem uma visão bastante conservadora sobre a língua portuguesa. Hoje em dia, os especialistas em língua, né? Em todo o mundo, não só relacionado à língua portuguesa. Mas os especialistas em língua, eles são de acordo com a variação linguística, são de acordo que a língua varia, a língua muda, e são de acordo que nós defendamos todas as maneiras de falar, certo? Nenhuma maneira de falar, ela é errada, mas a gente adequa, né, para cada situação. Nós temos situações mais informais, em que não é necessário que a gente monitore tanto a língua, né, como quando a gente conversa com os nossos pais, com os nossos amigos, né, e nós temos situações mais formais de comunicação, em que a gente vai usar um português mais formal. E para isso que a gente vai para a escola, para poder aprender esse português, para usar nessas situações, certo? Mas nenhuma maneira de falar ela pode ser desprezada, ok? Mas isso é um assunto para outra aula. Hoje nós vamos analisar esse texto de opinião
do Valci Carrasco, ok? E aí a primeira questão diz assim: no quinto parágrafo, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, que é uma norma idealizada, que é a norma que está lá descrita nas gramáticas, não é a norma de uso, a frase citada pelo autor deveria ser: não se sabe há quanto tempo, com o verbo haver, né, com H. Tendo isso em vista, assinale a alternativa em que o verbo haver foi empregado com o mesmo sentido dessa frase. Aqui, gente, o verbo haver, ele está com sentido de tempo decorrido, né? Não se sabe há quanto tempo. Nesse caso, o verbo haver vai ser um verbo impessoal, ou seja, ele não vai precisar concordar com nenhum outro elemento da frase. Então, vamos ver em que frase ele está com esse mesmo sentido. Não há argumentos plausíveis em seu depoimento. Nesse caso aqui, o verbo haver está no sentido de existir. Você pode até trocar para ter essa certeza. Ó. Não existem argumentos plausíveis em seu depoimento. Ok? No caso do verbo existir, eu teria que concordar com argumentos, né? Como aqui é o verbo haver, ele não vai mudar, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. B. Eles vêm se preparando há meses para a viagem. C. Há 5 pessoas à espera de atendimento médico. Também está no sentido de existir. Existem 5 pessoas à espera de atendimento médico. D. Para a festa, há que decorar adequadamente o clube. Então, aqui tá no sentido também de existir essa necessidade, né, de decorar adequadamente o clube. E a E, este contratempo não há de comprometer os resultados. Também no sentido, né, de existir. O único que está no sentido de tempo decorrido é o item B. Eles vêm se preparando há meses, né? Ideia de tempo decorrido. A segunda questão traz uma tirinha que diz assim: todo mundo acha a Joaninha um inseto simpático, mas essa aí extrapolou. Oi, você já sorriu hoje? O enunciado da segunda questão diz assim: verbo é a palavra variável que indica um processo, isto é, aquilo que se passa no tempo. Pode exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. Na tirinha, encontramos 3 verbos que são. Veja, nós estudamos, né? Substantivo, adjetivo e verbo. Revisamos na realidade, porque vocês já estudaram ao longo de todos esses anos aí, né? Desde o fundamental, as classes gramaticais da língua portuguesa. Nós estamos dando ênfase, né, revisando essas especificamente que nós vamos precisar para iniciar o assunto gramatical desse ano, ok? Então, onde é que nós podemos encontrar verbos aqui? Item A. Mundo, essa e sorriu. Bom, mundo é substantivo, né? Aquela classe de palavras que nomeia seres, né? Essa é um pronome demonstrativo, ou seja, que serve para demonstrar, o nome já está dizendo. Sorriu é verbo. Então, já não é esse item, né? Só tem um verbo nesse item. B. Acha é verbo, né? E indica um processo, ele acha, né? Extrapolou, então, extrapolou, né? Passou da conta. Sorriu, também verbo, né? Acha, extrapolou e sorriu são verbos. Então, esse é o item correto. Vamos ver as outras. Simpático. Simpático é um adjetivo, né? Tá dando característica. Acha é verbo e hoje é um advérbio. É uma palavra que indica circunstância, né? De quê? De tempo. Então, já não é esse item. O D, por que não é o D? Acha é verbo, ok? Mas é uma conjunção que indica oposição.
né? Por exemplo, estudei, mas tirei nota baixa, né? Quando você estuda, espera-se que você tire nota boa, não é? Mas no caso dessa frase que eu acabei de dizer para vocês, a pessoa não tirou uma nota boa. Então, são ideias contrárias que eu estou ligando por uma conjunção que indica oposição, que é o mais, equivalente a porém, contudo, todavia, ok? Depois nós vamos revisar esse assunto. Sorriu é verbo. O que deixa esse item correto é o mais, né? E o inseto é um substantivo, né, comum, extrapolou o verbo e sorriu o verbo, o que torna esse item correto é apenas a palavra inseto. Então, o item que apresenta apenas verbos é o item B. Acha, extrapolou e sorriu. Aqui uma questãozinha do Inesp, né, que traz um texto do Cruz e Souza, que é o maior representante aí do simbolismo que nós já estudamos, né, no bimestre passado. E o enunciado da questão diz assim: a questão toma por base o soneto Acrobata da Dor, do poeta simbolista brasileiro Cruz e Souza. Acrobata da Dor. Gargalha, ri num sorriso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta garroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo, palhaço. Cruz e Souza. Aí nós temos, gente, um soneto, né? Esse Cruz e Souza aqui não faz parte do soneto, que é aquele poema de forma fixa, né? 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, né? E aí, o enunciado da questão diz: o soneto acrobata revela, entre outras, uma das características notáveis do estilo poético de Cruz e Souza, que é a grande presença de adjetivos colocados antes e após os substantivos a que se referem. Lembrando, gente, que tanto o simbolismo quanto o romantismo, nessas duas nesses dois movimentos literários, os autores eles costumavam utilizar muita adjetivação nos seus textos, né? E aí acabavam deixando os textos às vezes muito cheios de detalhes. Como eu disse para vocês, né? Os adjetivos eles servem para isso, né? Para detalhar um texto, seja ele um poema, seja ele um texto em prosa, certo? E esse soneto do Cruz e Souza não é diferente, né? Os simbolistas eles costumavam era um movimento literário das imagens, né, do descrever imagens, das metáforas. Então, para descrever bem as imagens, as simbologias, né, de cada texto, eles utilizavam muitos adjetivos. E o que ele quer nessa questão é que, primeiramente, a gente observe, né, o uso dos adjetivos ou dos substantivos acompanhados dos adjetivos, né? Cinco exemplos retirados do texto. Número 1, riso absurdo. 2, gargalhada atroz. 3, agonia lenta. 4, macabras piruetas. E 5, tristíssimo palhaço. E o enunciado da questão 3 diz: os dois exemplos em que o adjetivo vem antes do substantivo são, lembrando o que é o adjetivo, aquela palavra que dá característica. Geralmente há um substantivo que é aquela palavra que nomeia seres. Então vamos lá. Ele quer dois exemplos em que o adjetivo venha
antes do substantivo. Vamos lá, no caso de riso absurdo. Riso é um substantivo ou um adjetivo? O riso, né? Uma das dicas para vocês saberem se uma palavra é um adjetivo é tentar colocar um artigo antes, né? Então, se eu consigo colocar aqui o artigo, né? Acaba que riso é o adjetivo. Ou, aliás, riso é o substantivo. E absurdo é uma palavra que está caracterizando esse riso. Então, absurdo é o adjetivo. Aqui eu tenho o substantivo antes do adjetivo, não é o que ele quer. Gargalhada atroz, né? A gargalhada. De novo, né? Nós temos aqui o substantivo, né? Eu estou nomeando o que aqui, gente? Estou nomeando um ato, né? Do mesmo jeito do riso, eu estou nomeando um ato, né? É o substantivo que a gente chama de abstrato, porque para você ter o riso, você precisa de um outro ser. Para você ter existência da gargalhada, você também precisa de um outro ser. No caso aqui do texto, o palhaço, né? Então, gargalhada é o substantivo e atroz é o adjetivo que está caracterizando essa gargalhada, né? Então, não é o que ele quer também, porque que está vindo o substantivo antes do adjetivo. Agonia lenta. De novo, agonia é um substantivo que precisa de um outro ser para existir, né? Então, substantivo abstrato. E lenta é uma palavra que está caracterizando essa agonia. Então, substantivo vindo antes do adjetivo, também não é o que ele quer. Aqui nós temos macabras piruetas, né? Nós podemos colocar aqui um artigo antes do adjetivo, né? Antes da expressão inteira, macabras piruetas, nós podemos dizer as macabras piruetas, né? Vejam que o adjetivo ele vai concordar com o substantivo, que é o nosso assunto da próxima aula de gramática, né? Mas qual vai ser o adjetivo e qual vai ser o substantivo aqui dos dois, né? Bom, macabras dá uma característica, né? Coisa assim, sombria, né? Relacionada ao mal, né? E piruetas é um substantivo, né? Um substantivo que nomeia também uma ação, né? Ok? Então, o macabras está caracterizando essas piruetas. O adjetivo está aparecendo antes do substantivo, que é o que ele quer. E no último, que é o 5, nós temos tristíssimo palhaço. Palhaço é o substantivo, e aqui no caso é um substantivo concreto, né? Tem existência própria. E tristíssimo está dando uma característica ao palhaço, né? Vejam aqui que o adjetivo, ele também está flexionado em grau, né? Ele está muito triste, ele está tristíssimo, ele está mais do que triste, certo? Que a gente estuda também o grau dos adjetivos. Então, as duas opções em que o adjetivo está vindo antes do substantivo são macabras piruetas e tristíssimo palhaço, né? Vejam que os adjetivos que ele utiliza para caracterizar esse palhaço ou as ações desse palhaço são muito melancólicas, né? Que é uma característica também dos textos do simbolismo, né? São textos tristes, melancólicos, né? Principalmente os do Cruz e Souza, que tinham a temática dos escravos, né? Tinham causas abolicionistas e mostravam aquele sofrimento, certo? Então, aqui no caso, seria o item né? 4 e 5. Na quarta questão, nós temos outra tirinha que diz assim: camelo, cotovelo, cabelo, pesadelo, pelo, gelo, novelo. Fiz uma poesia para o seu aniversário, Gaspar. E o enunciado da questão diz assim:
Suriá está escrevendo um poema para o seu amigo Camelo. Ela e seu tio Top pensam em várias palavras para usar no poema. As palavras do primeiro, segundo e terceiro quadrinhos pertencem à mesma classificação morfológica. Podemos classificar como, lembrando que classificação morfológica é aquela que indica, né, a forma da palavra, né, que são aquelas 9 ou 10 que vocês estudaram durante todos esses anos, né, na disciplina de língua portuguesa, e que nós revisamos 3 delas, né, na aula passada. Então, essas palavrinhas que estão aqui, camelo, cotovelo, cabelo, pesadelo, pelo, gelo, novelo, né, desses 3 primeiros quadrinhos, pertencem a que classe de palavras? Para que elas servem? Elas servem para nomear. Né? Lembra que a gente até viu aqui o substantivo epiceno, camelo, né? Que é aquele que nomeia animais, em que você tem que acrescentar a palavra macho ou fêmea para poder saber se pertence ao feminino ou se é um substantivo feminino ou masculino, né? Cotovelo, substantivo comum, cabelo, pesadelo, pelo também, gelo e novelo, né? Todos substantivos comuns aí. E então, item correto é o item D, substantivos. E a última questão é uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, adaptada, e diz assim: as expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em. Então, vamos lá. Ele quer a errada, certo, gente? Aliás, ele quer aquela em que a expressão que vai aparecer aqui, ela não tem valor de adjetivo, ou seja, ela não caracteriza um ser, certo? Então vamos lá. No item A. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. C. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. As expressões que estão em destaque são essas aqui, em vermelho, né? Aqui tá repetindo só para que vocês possam marcar, mas as expressões são essas, certo? Porque não dá para a gente marcar aqui nos itens, né? Deixar em negrito ou sublinhar, não dá para a gente fazer isso, certo? Então, por isso que houve essa repetição. Vejam, pessoal, que aqui se tratam de locuções. Lembram o que é locução? É quando a gente tem mais de uma palavra com valor tal, né? No caso, existem 4 itens em que nós temos locuções adjetivas, ou seja, mais de uma expressão que tem valor de adjetivo, né? E tem uma delas em que isso não ocorre, em que eu tenho mais de uma expressão, mas que não está com valor de adjetivo. Vamos ver qual seria essa. Ou seja, não está caracterizando. No item A, João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Essa expressão sem entusiasmo, ela está caracterizando que ser aqui que elemento nessa frase? João Fanhoso. Sem entusiasmo é uma característica do João Fanhoso, né? Nós podemos até trocar por um adjetivo, uma palavra só, né? João Fanhoso anda amanhecendo desentusiasmado, né? Que seria uma palavra só, um adjetivo representando essa locução aqui. E que teria o mesmo sentido de sem entusiasmo. Como a gente viu outras expressões lá nos slides da aula passada, né? Tinha lá uma frase que tinha a palavra marítimo, né? Um passeio marítimo, e logo abaixo tinha um passeio por mar, né? As duas expressões querendo dizer a mesma coisa e com o mesmo valor, o valor de caracterizar o passeio, né?
A diferença é que uma pode ser chamada de adjetivo e a outra a gente chama de locução adjetiva, né? Então, aqui se trata de uma locução adjetiva, sem entusiasmo. Composta aqui por uma preposição e um substantivo, né? Mas ela toda, ela tem valor de adjetivo, ela caracteriza. A B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. De propósito, tá caracterizando? Tá caracterizando que palavra aqui nessa oração? Vamos ver aqui as outras. Ó. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Da terra está caracterizando os bichos, né? Está dando uma característica a eles. Se eu for substituir por uma única palavra com valor de adjetivo, seria os bichos terrestres fugiam em desabalada carreira, né? Então, aqui também se trata de uma expressão, de uma locução adjetiva, certo? D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Sem fim também está caracterizando a palavra caatinga, né? É uma locução adjetiva. Não é a que ele quer. E o último item, e ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Da roça também caracterizando a palavra homem, né? Também se trata de uma locução adjetiva. Então, a única que não é locução adjetiva, né, é que por eliminação, mesmo que você não soubesse o que é, qual o valor dessa expressão aqui, né, só iria sobrar ela, ok? Então, demorava-se de propósito naquele complicado banho. Vamos analisar aqui de propósito. Eu também posso trocar o de propósito por uma única palavra. Eu posso dizer assim, ó, demorava-se propositalmente naquele complicado banho. Só que esse de propósito ou propositalmente, né, ele não está servindo, essa expressão não está servindo para caracterizar um termo da oração. Ela está modificando o sentido dessa palavra aqui, ó, do demorava-se. Demorava-se é um verbo, né? Eu estou indicando aqui um processo. A pessoa, o personagem demorava-se, né, no banho, né? E ela fazia isso, como que ela fazia isso? De propósito, propositalmente, né? Então aqui eu tenho uma circunstância de modo, o modo como a pessoa demorava-se no banho, certo? O modo como a pessoa demorava, certo? No caso aqui eu tenho uma expressão que modifica o sentido do verbo. Ele não só demorava, mas ele demorava de propósito, né? Era por querer que ele demorava, certo? Então, aqui eu tenho uma classe de palavras que a gente chama de advérbio. Aliás, nós temos uma locução adverbial, porque é mais de uma palavra, né? Se fosse o propositalmente, aí seria um advérbio, certo? Um advérbio de modo, ok? Então, por isso que essa aqui é o item correto, porque é o exceto, né? Que é a exceção dentre as outras alternativas, né? É a única em que a expressão em negrito, destacada, não tem valor de adjetivo, e sim de advérbio. Então, item B é o correto. E pronto, gente. Vejam aí como foi fácil, né? Essa atividade, mamão com açúcar, realmente, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido acertar a maioria das questões, né? E qualquer dúvida, corre lá no WhatsApp que a gente resolve, certo? Não vão ficar com dúvida, não. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!